Feliz sábado a todos. Feliz sábado também para você que nos assiste através das redes sociais. Que bom que você está conosco nessa manhã. Que você possa compartilhar com outras pessoas, também curtir aqui a nossa lição, o culto de hoje, para que muitas outras pessoas também possam ter acesso às mensagens que são feitas aqui na Igreja Central. Pois bem, estamos chegando ao final, de mais um trimestre, Temos apenas mais uma lição que se inicia hoje para estudarmos. E a minha pergunta para você é se você já adquiriu a sua lição do próximo trimestre, ou a sua assinatura da lição para o próximo ano. Se ainda não fez, ainda dá tempo, tá? Procure através da CPB, do seu pastor, alguém que possa te ajudar a conseguir a lição da Escola Sabatina. Ou até mesmo, se você quiser comentar aqui na live, no rodapé da nossa transmissão, nós te ajudaremos a conseguir a lição da Escola Sabatina. Antes de adentrarmos no estudo, em si dessa semana, eu gostaria de convidar você, em atitude de reverência, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigado porque nesse trimestre nós estamos estudando maneiras de aprimorar o nosso testemunho, de colocar em nossa mente a importância de estarmos envolvidos na pregação do Teu Evangelho, que nós possamos, não só ao estudar a lição, pôr em prática em nossa vida, mas também entender que isso faz parte da manutenção da nossa salvação. Que o Senhor possa ser com cada um de nós, se faça presente aqui em nosso meio. Tudo isso eu te peço em nome por amor de Jesus. Amém. Mensagem que vale a pena compartilhar. E o verso para memorizar diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. A mensagem principal da lição dessa semana fala de boas novas que Jesus traz para cada um de nós. O mundo necessita ouvir boas novas, principalmente nesse momento onde nós estamos vivendo, de pandemia. Em qualquer lugar que você vá, ou qualquer lugar que você, de repente, ligue sua televisão ou na internet, o foco principal tem sido a pandemia, e as notícias não são o quê? Não são boas, não é assim? Sempre vem falando que mais gente morreu, que nenhum remédio serve, que as pessoas não estão dando importância. Houve um momento de medo, agora já está tendo um momento de relaxamento, e às vezes necessitamos ouvir coisas boas. E ainda mais quando nós ouvimos que pessoas, próximas a gente, em meio a essa pandemia, vêm a falecer ou morre, e a gente não consegue nem velar aquelas pessoas em que nós perdemos em meio a essa pandemia. E Apocalipse, ele vem trazendo mensagens de boas novas. Eu pergunto a vocês, quando você ouve a palavra Apocalipse, qual é a primeira cena ou o que leva você a pensar no momento que você escuta essa palavra? Ou seja, uma questão de alegria. Quem mais gostaria de
falar. Comenta aí também você, o que você pensa quando você ouve a palavra Apocalipse. Interessante que eu fui pesquisar, né, essa palavra. Eu fui tanto no Google como no YouTube e coloquei simplesmente a palavra Apocalipse ali, né, no campo de pesquisa. E toda a imagem ou tudo relevante a essa palavra significa fim do mundo. E quando você vê essa situação, e eu assisti alguns vídeos comentando sobre isso preocupa as pessoas no sentido de destruição, de morte, de coisa ruim. Mas o Apocalipse, ele traz mensagem para nós de boas novas, porque o centro do livro de Apocalipse é Jesus. Jesus é o centro do livro de Apocalipse. Então não tem como ser uma mensagem ruim, né? Tem que ser uma mensagem boa. Na época da faculdade, tinha um professor, ele dava aula na parte de RH para a gente ali na faculdade, e ele era assim, a gente percebia que ele era meio assim, meio perturbado, assim, sabe? E um dia ele chegou lá na sala assim, ele falou assim: olha, gente, hoje, ao invés de dar aula, eu vou desabafar aqui com vocês. Eu tô com vontade de morrer. Eu tô com uma vontade assim de morrer, de ficar ali 7 palmos abaixo da terra, e eu tô com essa angústia no meu coração, e eu decidi ler a Bíblia para ver se Deus falava comigo, para ver se tirava esse negócio assim do meu coração, para ver se eu parava com isso. Só que eu decidi ser diferente. Eu não gosto de seguir, né, as coisas certinhas. Eu gosto de ser diferente. E ao invés de começar a Bíblia lá do Gênesis, eu decidi começar a ler a Bíblia ainda pela primeira vez a partir do livro de Apocalipse. E eu comecei a ler o livro lá de Apocalipse e tal. E aquilo, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ler aqueles negócios de dragão, de não sei o que lá, e fim dos tempos, e tal lá. Eu senti mais vontade de morrer ainda. Então, é essa a visão que as pessoas têm do livro de Apocalipse, e nós precisamos mostrar para essas pessoas que não é assim, né? Na parte de domingo, a mensagem da verdade presente de Pedro. Na história, Deus tem uma mensagem presente para cada tempo da sua história. E o que significa isso? Por exemplo, na época de Noé, Noé pregou uma verdade presente. Qual era a verdade presente pregada por Noé? Que dentro de algum tempo, né, viria um dilúvio, uma chuva, e essa chuva destruiria toda a terra, e aqueles que quiserem aceitassem a mensagem que Noé estava pregando, devia entrar com ele na arca e então se salvar. Essa foi a mensagem, a mensagem verdadeira, a mensagem presente da época de Noé. Na época da escravidão no Egito, qual que era a mensagem presente ali? Que viria um libertador, aquele que tiraria o povo de Deus ali das mãos do Egito. Quando, através dos profetas, também veio ali o exército babilônico e tudo mais, teve uma mensagem presente. E, na época de Jesus, através de João Batista, a mensagem presente era o quê? Que viria o Salvador. E qual é a verdade presente anunciada por Pedro? Abra sua Bíblia ali, no livro de 2 Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, dos versículos 16
o versículo 16 e o 19, tá? E lá diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo de fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fazemos testemunhas oculares de sua majestade. E agora o versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Qual é a mensagem presente aí citada por Pedro? Primeiramente, a verdade era Jesus, né? E a volta do Senhor Jesus, mas não de forma enganosa ou em termos inventados, a real volta de Jesus. E como base para isso, ali no versículo 19, né? Ele cita palavras proféticas para que nos ajude a entender essa verdade. Qual é a verdade? A volta de Jesus. Por que será que, como eu disse aqui no começo, muitas pessoas se assustam ao ler o livro de Apocalipse? Será que é porque, ao invés de nós mostrarmos a real mensagem do livro de Apocalipse, que é a volta de Jesus, nós nos foquemos em tentar decifrar algumas profecias, e ao decifrar essas profecias de forma até errônea, a gente começa a fazer as pessoas entender que o foco não é esse, que é a volta de Jesus? Uma vez eu ouvi o pastor Bulhão dizer que todo pregador, quando ele vem pregar aqui na frente, principalmente o livro de Apocalipse, ele tem que pôr um pouco de fogo na mensagem. Mas ele tem que terminar dando esperança e mostrando a Jesus às pessoas. Para que as pessoas, ao invés, quando ela ouvir essas mensagens, ao invés de ela se afastar de Jesus ou das coisas, né, que o livro traz, ela se aproxime e ela decida estar ao lado de Cristo. Ao invés de assustar, nós devemos anunciar a sua volta. Esse é o foco, para que nós possamos estar o quê? Preparados e prontos para quando Jesus voltar, nós possamos estar em suas fileiras. Na parte de segunda-feira, o foco do Apocalipse no tempo do fim. Qual é o foco do livro de Apocalipse? Que eu acabei de dizer para vocês. O centro do livro de Apocalipse é Jesus e sua volta triunfal. Abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o último capítulo ali do livro de Apocalipse. E aqui no versículo 17, nós vamos entender o foco de Apocalipse no tempo do fim. E lá diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Qual é o foco do livro de Apocalipse para o tempo do fim? Chamar as pessoas para que venha para perto de Jesus e participe da sua gloriosa vinda triunfal. O propósito de João era chamar as pessoas para Jesus. Temos que tomar cuidado, então,
ao que nós falamos, ao que nós pregamos e ao que nós demonstramos para as pessoas, para que essas pessoas, ao invés de vir a Jesus, se afastem. Você viu aqui a história do professor da faculdade que eu acabei de contar para vocês. Ele foi começar a ler a Bíblia ali através do livro de Apocalipse, e ao ler o livro, o que aconteceu? Ele se afastou. Lição de segunda-feira, um complemento um pouco mais da lição de domingo. A mensagem do Apocalipse para o tempo do fim. O resumo do livro de Apocalipse, se assim podemos dizer, nós encontramos ali no capítulo 14, né, do livro de Apocalipse, que também faz parte ali do nosso verso para memorizar. E nós podemos dizer que nesse resumo nós podemos dividir então em 3 partes importantes, que é convocar, condenação e advertência para aqueles que ainda estão indecisos, aqueles que já ouviram a mensagem, mas ainda estão indecisos se aceitam a verdade ou se eles continuam com sua vida de pecado. Vamos entender um pouquinho mais esses 3 aspectos, então, esses 3 pontos importantes ali do capítulo 14 do livro de Apocalipse, lendo a partir do versículo 6. E é um verso bastante conhecido, né? Tanto que ele faz parte ali do nosso verso para memorizar, e diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, trazendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das... Então, o primeiro ponto importante desse capítulo, né, é a convocação. O anjo ali, ele vem como um anunciador, né, um arauto. E ele diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, né? E temei e adorai aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. Ele está convocando aquele que já faz parte dos santos, né, do povo de Deus, para então agora fervorosamente se preparar, porque é chegada a hora do juízo. Continuando, ali no versículo 8, diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. E aqui o segundo ponto, a condenação. Aqui o anjo que se segue, ele vem falando, né, sobre a condenação daqueles que não decidiram ao lado de Jesus. Haverá um juízo e agora a execução dele. E o terceiro ponto é a advertência. E essa advertência se diz em respeito daqueles que estão indecisos, o que irá acontecer. E diz assim ali no versículo 9: seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado em fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Pois bem, esses anjos anunciam, né, 3
comunicados importantes para as pessoas. Para que nós possamos, então, aceitar a convocação de Jesus, do anjo ali, através do mensageiro, para que nós possamos participar, então, da volta de Jesus e possamos estar no céu. Ou, mais para frente aqui na lição a gente vai entender um pouquinho mais, haverá um juízo para aqueles que decidirem estar longe de Jesus. Pois bem, na parte de quarta-feira, a lição ela vem falando sobre compreensão mais plena da verdade. E esse conhecimento, esse entender mais plenamente, o autor da lição, ele destaca ali mais o versículo 7 do capítulo 14, que nós acabamos de ler. E lá diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E agora, diante disso, eu lanço uma pergunta para vocês que estão aqui na igreja, para você que nos acompanha através das redes sociais. E eu pergunto para você: como se teme a Deus? Demonstrando obediência. A quê? A sua lei, a sua vontade. Pois bem, o Franklin está correto, né? Por quê? O verso diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A verdade não é só que Deus te ama. Deus te ama. Mas, se você não andar de acordo com a vontade de Deus, Deus continua te amando? Sim? Sim, Deus é amor. Mas haverá um juízo. Mas só há juízo se houver o quê? Pegando naquilo que o Franklin falou ali. Eu só sei se está certo ou está errado se eu tenho um ponto de referência. O ponto de referência é a lei. Então, assim, com base no que o Franklin falou de respeitar, de obedecer a lei, que o temor, ele junta amor com respeito. Então, você ama, e porque você ama, você compreende que a lei é melhor para você. Então, não é que a gente segue a lei para ser salvo, é que ela é um reflexo de eu temer a Deus. Quando eu temo a Deus, eu compreendo que as leis que Ele me dá são pro meu melhor. Talvez naquele momento não seja o que eu quero, mas são sempre pro meu melhor, né? Muitas das regras de saúde que a nossa igreja bate e fala, cientificamente são comprovadas que são melhores. Hoje, não lá para os hebreus, né? Regras simples de saneamento básico que os hebreus tinham eram consideradas loucuras para os povos antigos, e hoje a gente sabe que eram regras essenciais, como a prevenção da hanseníase, né? Foi Deus que inventou a quarentena, né? Porque quando a pessoa tinha lepra, a pessoa se isolava, era todo um cuidado. Então, as leis que Deus proporciona, que Ele apresenta para a gente, se a gente respeitar e demonstrar temor, é o amor com o respeito. Vai ter gente que vai seguir todas as leis e que não vai ser salvo. E quando chegar a hora do juízo, o fato só de eu fazer sem ter motivação, eu vou ser condenado da mesma maneira. Mas é que quando eu amo a Deus, eu compreendo que as leis dele são de amor e que eu devo obedecê-las. É verdade. Até tem
tem uma frase, né, que diz assim: tem muitas pessoas que falam de mim, mas que estão longe, né? É exatamente isso. O temer a Deus é o respeito e o amor que nós sentimos por Ele, né? Seguindo, porque o nosso tempo anda, e agora vem ali a parte de quinta-feira. E ali o tema desse dia diz: o apelo final de Deus. E qual é o apelo final de Deus que está ali, né? No versículo 8, né? Saia da onde? Sai dela, povo meu. Olha só. No mundo, olhando para a realidade do mundo em que nós vivemos hoje, muitas vezes nós estamos na Babilônia não só pelo fato de nós estarmos fora da igreja, né, curtindo aí a vida, mas muitas vezes nós estamos dentro da Babilônia espiritual, às vezes estando dentro da igreja. Mas como assim? Dando ouvido às falsas doutrinas, dando ouvido ao próprio eu. E aí a gente começa a entender essa questão, né? Muitas pessoas falam de mim, mas estão longe de mim. Existe uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: você não vai se perder porque você estava 100% perdido, mas você pode se perder porque você estava 99% salvo. Como assim, né? 99% salvo. Existe alguma coisa ainda que lhe impede de obter a salvação. E muitas vezes nós estamos aqui na igreja, né? Esquecemos, né, que nós somos a igreja, mas e como está nossa vida lá fora? E lendo essa parte da lição, estudando um pouquinho mais sobre essa parte, eu parei para refletir um pouquinho sobre mim mesmo. Em que parte da Babilônia espiritual eu me encontro? Será que eu estou nela ainda? O anjo vem e diz: sai dela, para que você não receba os flagelos que é reservado para eles. E essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje, agora nessa manhã, e para você que nos assiste aí em casa. Em que parte será que você está ainda da Babilônia espiritual? Ainda é tempo de nós nos achegarmos para perto de Jesus. Ainda é tempo de nós tomarmos tempo para estudarmos mais a palavra de Deus. Ainda é tempo de nós nos focarmos em buscar pessoas para Jesus. Essa lição, ela enfocou ainda mais na minha mente que nós precisamos nos envolver mais em pregar. Porque quando eu vou atrás das pessoas, eu estou cuidando da minha salvação, primeiramente. E essa semana, eu gosto muito de ouvir no YouTube histórias, e ela aconteceu lá na Austrália. Alguns anos atrás, nasceu lá na Austrália um rapaz, que eu não me lembro o nome dele no momento, e esse rapaz,
ele nasceu num berço de ouro, né? Uma família rica. Ele é descendente de árabes, e a família dele é dona de várias empresas, né? Em vários ramos. E esse rapaz, desde pequeno, ele nunca soube o que é ouvir a palavra não. Tudo que ele queria, ele tinha. Tudo que ele pensava, acontecia. Se ele queria isso, ele tinha. Se ele queria viajar, ele viajava. Ele tinha os melhores roupas, comida, colégios, hospitais. O que você imaginar, ou o que ele imaginasse, ele conseguiria transformar em realidade, porque para ele, dinheiro não era problema. E ele, contando a história, diz que ele nunca na sua vida, ele parou para pensar nas pessoas. Ele pensava em si mesmo. Mas ao chegar aos 20 anos de idade, ele já era dono da sua própria empresa, né? Agora, até isso a família proporcionou para ele. Ele tinha uma grande empresa no ramo de água e de saúde. E ele, tudo que você pensar agora, por suas próprias custas, ele tinha, né? Continuou a vida dessa forma. Um dia ele passou mal e ele decidiu ir no médico. E quando ele chegou ao médico, né, a notícia não foi boa. Ele recebeu a notícia que ele estava com câncer muito sério. E esse câncer, ele já estava no grau 4, né? Eu não sei muito bem essas questões de grau, mas eu sempre ouvi que, eu acho que o 4 é o máximo, né? Você tem vários estágios e esse já é o... Então, quando ele descobriu esse câncer, ele já estava num nível avançado. E o médico falou para ele assim, olha, não existe muito que se possa fazer. O nível que o câncer está, você tem agora 7 meses de vida e não tem o que se fazer. Não existe tratamento para que se possa fazer algo por você. E ele diz que ele chegou na casa dele e ele começou a refletir nisso. E agora ele começou a olhar para tudo que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha a possibilidade de buscar os melhores hospitais, melhores médicos, melhores tratamentos, mas nada disso iria reverter a situação da vida dele. E ele começou a pensar assim, o que adiantou eu ter tudo isso e agora eu não consigo transformar isso em vida? Mas ao invés de ele se deprimir e se afundar mais e até de repente abreviar a sua morte, ele diz que ele ouviu a voz de Deus falando ao coração dele e ele decidiu vender tudo o que tinha, pegar todos os seus bens e transformar e dar uma boa vida para as pessoas que não tinham a possibilidade de ter algo. E então ele parte para a sua terra natal e lá ele faz uma transformação muito grande. Ele constrói hospitais, ele constrói casas, ele constrói escolas, ele ajuda as pessoas que têm o mesmo problema que ele. E ele faz uma revolução. E ele ajuda muita gente. E ele criou um instituto, e esse instituto, agora mesmo depois da morte dele, esse instituto ainda continua a arrecadar dinheiro e continua a pegar todo esse dinheiro e destinar às pessoas que realmente necessitam, que realmente precisam de algo. Mas a parte mais interessante que ele falou antes de morrer foi que ele viu que a coisa mais importante da vida dele, logo depois do presente que ele disse que Deus deu para a vida dele, foi a oportunidade de pegar aquilo que Deus deu para ele, para ajudar as pessoas.
E assim ele diz que ele conseguiu salvar a vida de muita gente, mesmo ele não tendo a salvação da vida dele aqui na terra. E ele diz que, eu achei muito interessante ele dizer que o câncer foi um presente de Deus para que ele pudesse entender que para ele ter sentido na vida dele, e o sentido da vida dele é fazer o trabalho de Deus, que é buscar essas pessoas e ajudá-las, fez sentido na vida dele. E se nós olharmos os métodos de Jesus, qual que eram os métodos de Jesus para alcançar as pessoas? Primeiramente, o quê? Suprir as necessidades das pessoas. E assim as pessoas estariam abertas para ouvir e aceitar a sua mensagem. Esse rapaz, ele teve diagnosticado pelo médico 7 meses de vida. Não se sabe como, mas ele ainda conseguiu viver 2 anos e meio depois do diagnóstico. Ainda. E conseguiu fazer muita coisa. E muitas... Ele não é cristão, né? Ele é da religião lá dos árabes lá. Mas ele construiu muitas igrejas, né? Muitos templos ali. Conseguiu trazer pessoas que não eram, né? Não tinha esse contato até para dentro da igreja dele. Pessoas, através de uma doença, entendendo qual é o foco e qual é a nossa missão. E a pergunta que eu deixo para nós aqui, para nós entendermos o foco central do trimestre: nós temos entendido qual é a nossa missão? Aquilo que Jesus nos designou para que Ele possa voltar. Que Deus nos abençoe e que essa lição desse trimestre possa mexer comigo e com você, para que nós possamos sair dessa zona de conforto que nós estamos, né? Através da pandemia, né, não podemos fazer mais nada, né? Nem vir aqui à igreja. Estamos usando agora a pandemia como muleta para muitas coisas. Então, que realmente nós possamos abrir os olhos para que, ao falarmos de Jesus, para que nós falarmos da Bíblia, do livro de Apocalipse ou de qualquer tema relacionado à palavra de Deus, que nós possamos abrir os olhos das pessoas para que tudo o que está acontecendo é um sinal de que Jesus em breve vai voltar e que nós precisamos pregar, que nós precisamos buscar as pessoas. Essa semana o pastor tesoureiro da Associação Geral, da divisão, estava ali na CPB e ele falou algo interessante. Ele estava mostrando o cenário da igreja na pandemia e caiu drasticamente o número de batismos, né? Até porque as igrejas não estão abertas. Mas mesmo assim, na pandemia, aqui na divisão, teve 7.000 batismos. O Gilmar estava lá, ele ouviu. Ainda teve 7.000 batismos. Como? Mas teve. Amém por isso. Aí você me pergunta, mas como que eu vou buscar as pessoas? Aí ele disse que dentro de um site da igreja tinha pessoas ali e uma pessoa pedindo, pelo amor de Deus, que mandasse um pastor na casa dela porque ela queria se batizar. Às vezes a gente está preocupado em buscar as pessoas, mas nós não estamos olhando a situação à nossa volta e não estamos conseguindo enxergar que tem muitas pessoas querendo a nossa ajuda. Que Deus possa abrir a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos nos focar em pregar a mensagem, para que Ele possa voltar em breve. Amém.